A mensagem de hoje, ela já começou de um jeito diferente. Eu sempre no começo da semana, quando eu sei que é a sexta-feira, que eu vou pregar, eu já começo a orar intencionalmente para a mensagem de sexta. Para ter a palavra rema, aquela palavra de Jesus diretamente para o meu coração, para o coração de todo mundo que vai estar aqui. E aí essa semana eu tinha uma palavra assim já na minha mente, no meu coração. Falei, é essa. Não estava muito certa não, mas... E aí na quinta-feira eu tive uma oportunidade assim de sentar com o meu pai. Ele deve estar assistindo, não sei se está, eles estão aqui do Brasil visitando a gente. De sentar com ele, com Jesus e ter um tempo ali de leitura da Bíblia. Eu precisava terminar a pregação. Falei, mas eu não vou deixar essa oportunidade de sentar na mesa com o meu pai e ler a Bíblia com ele, Eu falei, Jesus, como diz uma coleguinha do Beni de 4 anos, Jesus me dá graça. Pois bem, sentei com meu pai, ali a gente leu Efésios 1, Efésios 2, e aí no final o Espírito Santo falou assim para mim, vai para Nicodemos, vai lá em Atos 10. Aí eu obedeci na hora, fui lá em Atos 10, eu e meu pai estudamos ali essa palavra. Na hora que eu terminei, o Espírito Santo falou assim, é isso que você vai pregar na sexta-feira. Só que isso foi ontem de manhã. Falei, Jesus, tô lascada. Como assim? Vou ter 24 horas para preparar uma pregação? Tô zero acostumada com isso. Meu sistema é outro. Deus virou para mim e falou assim, não confie no método. Tira a sua confiança na fórmula que você faz. Confia em mim. E aí eu já aprendi uma lição assim, que a gente não deve confiar na forma que a gente faz. A gente tem que confiar nele. Na hora que ele fala, a gente obedece. Amém? E é engraçado que é exatamente isso que esse texto fala, e eu não tinha me ligado até a hora do louvor. Abra sua Bíblia em Atos, ou ligue a sua Bíblia em Atos. Atos dos Apóstolos, eu gosto de chamar de Atos do Espírito Santo. No capítulo 10, Atos capítulo 10. E eu sempre gosto de, agora que eu vi que a música é real, eu tô achando que o senhor tinha colocado lá. Tudo bem, Mateus? Atos a gente sempre tem que dar, gente, uma contextualizada. Atos dos Apóstolos, ou como eu gosto de chamar, Atos do Espírito Santo. Foi escrito por Lucas, que é o mesmo que escreveu o Evangelho de Lucas. Muitos teólogos gostam de falar que Atos é uma continuação de Lucas, porque foi escrito pela mesma pessoa e para a mesma pessoa. Atos dos Apóstolos foi escrito... Oi, boa noite, reconheci vocês, Mauro e Jonathan. Obrigada, cola. E Atos dos Apóstolos, Mauro, já que você está anotando aí, ou decorando, foi escrito por volta de 63, 70 depois de Cristo. E o apóstolo Paulo, ele queria falar com Teófilo, falar para mim e para você, a rapidez com que o evangelho saiu de Jerusalém e foi para o mundo, e foi para todo o Império Romano, e como que o evangelho de Jesus saiu do meio ali só dos judeus e alcançou todas as nações. Os gentios. Se você não está muito familiarizado com a Bíblia, gentio é todo aquele que não era judeu, que tinha outra religião, outra crença. Isso é Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, que era médico. Versículo 1, Atos 10, 1.
O centurião Cornélio. Vamos lá. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como Italiana. Ele e toda a sua família eram religiosos e tementes a Deus. Ele dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Vamos parar aí. Então a gente vê que primeiro eles estavam em Cesareia. Cesareia era a capital da Judeia. Cesareia era a cidade que ficava o quartel-general romano. Então tinham muitos soldados. E Cornélio, ele era um centurião. E o centurião quer dizer que ele era um general. Ele tinha pelo menos 100 soldados assim que ele mandava, ó. Então a gente já viu que ele morava na capital, ele era da cidade grande. Ele era chefe de pelo menos 100 soldados. Ele era um homem mais velho. Ele era um homem com dinheiro. Aqui a gente também viu que ele, sendo centurião, ele era um homem de ética. Sabe? Ele era um homem que cuidava para que o sistema romano funcionasse bem. Toda vez que a gente vê centurião no Novo Testamento, inclusive, são pessoas honestas, dignas, com ética, sabe, de moral, bons costumes. A gente vê Jesus, né? Tem um centurião que procura Jesus, minha filha está morrendo. Jesus fala para ele assim, pode deixar que eu vou lá. O centurião fala para ele assim, não precisa ir não. Eu sou centurião, eu sei o que é falar e o povo obedecer, só fala. Fala uma palavra e minha filha será salva. E Jesus fez, e a filha daquele centurião foi salva, foi curada. O outro centurião, na crucificação de Cristo, ele fala, certamente esse homem era justo. Centurião são pessoas inteligentes, sabe? E esse era Cornélio. E toda a família dele era religiosa, porque ele não era judeu. Ele era um gentio, mas ele era monoteísta. Monoteísta é alguém que adora só um Deus. E a maioria das outras religiões na época tinham muitos deuses, né? Ele não. Ele conhecia os dos judeus. Ele conhecia o Deus criador de todas as coisas. E isso, gente, é muito importante nessa história. Ele era então um homem mais velho, profissional, estava estável. Ele tinha título, ele tinha honra, ele tinha família, ele tinha prestígio, ele conhecia Deus, ele tinha uma vida espiritual ativa, orava continuamente a Deus, está falando aí no versículo 2. Cornélio, aos meus olhos e aos seus olhos, Olívia, estava fine. E essa que é a questão. Não é o que o meu olho e o seu olho vê. Não é isso que fala que alguém está indo para o céu ou está indo para o inferno. Eu tenho percebido que muitas vezes nós temos falhado em pregar um evangelho para todos. Como assim? Você sempre fala, né? A gente sempre fala dos pobres e oprimidos. Mas você já reparou que a gente tem uma tendência de falar só deles? Só daquelas pessoas que estão à beira da morte? Ou só daquelas pessoas que estão afundadas no pecado? O evangelho é para eles? Obviamente que sim. Lembra de Raabe, a prostituta? Lembra do cego de Jericó? Um mendigo? Não era ninguém, vivia à margem da sociedade. Jesus parou para ele? É claro que o evangelho é para essas pessoas. Só que o evangelho, gente, todos nós pecamos e destituídos estamos da graça de Deus. O evangelho é também para o empresário que está fine, para o empresário Elon Musk, né? Grande homem. Ele também precisa de Jesus. O evangelho, Jesus também é para aquelas pessoas que são doutoras em médicos, operando, salvando vidas, mas que não conhecem Jesus. E Cornélio é esse homem. 3, por favor, Silvio. Ele ainda dava esmola. Esmola não é igual no Brasil, não. Toma aqui uma esmola, pelo amor de Deus, na música do Skank, R$1.
essa esmola aqui, ele era um homem generoso. Ele ajudava quem precisava. 3. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus. Gente, olha a vida espiritual desse cara. Até anjo ele via. Eu nunca vi anjo. Que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: que é, Senhor? O anjo respondeu: suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Pausa. Ele estava orando 3 horas da tarde porque é a hora que os judeus oravam. Como eu falei, ele servia o Deus dos judeus, ou seja, o Deus criador dos céus e da terra. Ele teve uma visão, algo claro, ele viu um anjo. E eu não posso perder a oportunidade de explicar o que é anjo. Anjo é uma criatura. Anjo não é o Criador. Anjo não é para ser adorado. Anjo não é para ser feito uma estatuazinha dele. Anjo é criatura como eu e você. Hebreus 1:3, Hebreus 1:14, fala que anjos são espíritos enviados por Deus para trabalhar em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Isso é um anjo. O anjo é um espírito que Deus manda para trabalhar para mim e para você. E muito teólogo fala que a grande ira de Satanás é essa. Porque como ele, Lúcifer, anjo de luz, arcanjo, poderoso, vai servir um homem. É muito interessante essa teoria. Então os anjos, gente, eles servem para me servir e te servir. Porque eu quero, não, porque Deus manda. Isso é anjo. Anjo significa mensageiro, ok? Então ele está ali, falou com esse anjo de Deus, e ele fala: suas orações foram ouvidas. Quer dizer, Deus vê tudo, o tempo inteiro. E ele está julgando todas as nossas ações. Isso é bom, isso é mal. Isso é bom, isso é mal. 5. O anjo continuou dizendo: agora, Cornélio, mande alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro. É o Pedro. Que está hospedado na casa de Simão, um curtidor de couro que fica perto do mar. Depois que o anjo lhe falou isso e se foi, Cornélio chamou os 2 servos mais um soldado religioso dentre os seus auxiliares e, contando-lhes tudo o que tinha acontecido, enviou-os a Jope. Pausa. Então tá lá, hein, gente? Cornélio, vocês estão acompanhando aqui. Cornélio estava lá, estava orando, o anjo apareceu, ele falou com o anjo falou com ele: Cornélio, Deus escutou suas orações, agora manda alguém ir lá em Jope e buscar Pedro. Eles estavam, vocês lembram onde, né? Cesareia, capital da Judéia. Sabe quem que morava em Cesareia? Cesareia é onde Cornélio estava, que o anjo apareceu. Filipe. Gente, Filipe, aquele que foi diácono, evangelista de Filipe, morava lá. Aí eu te pergunto, por que que Jesus não manda chamar Filipe que está pertinho? Por que que Deus manda chamar Pedro que está lá a 60 quilômetros em Jope? Mais ou menos 38 milhas. Por que que Deus vai mandar o Bruno e a Jéssica lá para o Texas? Por quê? Não tem ninguém lá para fazer a obra, não? Eu estou te mostrando aqui que em Cesareia tinha Filipe. Põe para mim Atos 21, rapidinho, Silvia. Atos 21, não. Atos 21, 8, 9. Partindo no dia seguinte, chegamos a Cesareia e ficamos na casa de Filipe. Olha lá, ó. Tá falando isso aí. Isso aí é o Lucas falando. Ele e o apóstolo Paulo ficavam lá, na casa de Filipe. Por que que eu saí lá do Brasil para vir para os Estados Unidos? Por que que você saiu lá do Brasil para vir para cá? Vocês nunca se perguntaram isso, não? Deus tem tanta gente melhor que eu aqui nesses Estados Unidos. Deus vê tudo. O que eu não vejo, o que você não vê. Cadê o Iago? Tem coisa que Deus tem só para o Iago. E quando eu estava nessa parte aqui, eu só conseguia ficar pensando no Iago. Iago,
Tem coisa que é você mesmo. A gente por um acaso falou disso semana passada. Deus manda buscar Pedro a 60 quilômetros, porque ele vê todas as coisas, ele vê o processo e como que ele vai usar Pedro no processo, de forma que ele cura Pedro, prepara Pedro e ao mesmo tempo trabalha na vida de Cornélio. As pessoas que estão ao redor de Pedro, as pessoas que estão ao redor de Cornélio, ele tem algo específico para você que você não entende. E o que Deus tem para mim e para você, na hora certa, no lugar certo, vai acontecer. Ninguém tira chamado de ninguém. Ninguém tira espaço de ninguém no reino. Quem queria que o Bruno e a Jéssica ficassem? Eu queria. Mas Jesus quer eles lá. Jesus queria Pedro em Cesareia. Ele era o melhor para aquele trabalho. E aí você vê que Cornélio já mandou dois servos e um soldado, 3 pessoas. Deus vai acrescentando testemunha nesse processo. Agora você pode ter certeza, Deus sabia quem são exatamente essas pessoas, nome, o que elas estavam passando nessa época e por que elas tinham que estar lá, como eu e você aqui agora. Pode passar agora. Mandou eles para Jope, versículo 9. No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam, ele quem? Os 3 homens enviados por Cornélio. E se aproximavam da cidade, Pedro, sem saber, que estava rolando nada. No dia seguinte, Pedro está lá, vivendo a vida normal dele em Jope, orando, igual eu e você, oramos todo dia, regularmente. Pedro subiu ao terraço para orar. Tendo fome, queria comer, enquanto a refeição estava sendo preparada. Eu imagino igual o pica-pau. Quem já viu o pica-pau aqui que tinha uma tortinha na janela e o pica-pau ia assim, voando naquele cheiro de torta? Vocês já viram? Vocês são muito novos para pica-pau, talvez? Enfim, depois você faz um Google, pesquisa o que é pica-pau. E aí ele fazia isso, a tortinha quente, ia lá, imagino Pedro desse jeito aqui, Tendo fome, queria comer enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase, viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra. Gente, é algo celestial que está acontecendo aqui, preso pelas 4 pontas, contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra e aves do céu. Então uma voz lhe disse, do céu, levanta-se, Pedro, mate e coma. Aí o Pedro, que eu e você já conhecemos, respondeu, de modo nenhum, Senhor. Jamais comi algo imundo ou impuro. Gente, Pedro é muito engraçado, Como é que ele coloca não, Senhor na mesma frase? Não você fala pro seu amigo. Não, velho, vai rolar não. Não, amiga. Não vou nesse salão não, meu negócio é na Tamires. Não, amiga. Até para pai e mãe você fala não. Agora não e Senhor, com capital letter, com S maiúsculo, em inglês é not so, Lord. Gente, não tem jeito de você colocar isso na mesma frase. Se ele é seu Senhor, quem manda é quem? Ele. Mas Pedro era assim, vocês lembram naquele episódio? Eu vou morrer na cruz. Não, Senhor, não vai não. Afasta de mim, Satanás. Esse é Pedro. Soldado chega lá, ele tira o sabre de luz. Orelha de Malco, já era. Não, isso não vai acontecer. E Deus manda ele comer, ele fala, não vou comer. Eu imagino Deus olhando para ele e falando assim, excuse me, Pedro, o que você falou? Vou repetir. 15. A voz lhe falou uma segunda vez. Não chame impuro, Pedro, ao que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes, porque Deus conhecia Pedro. Então falou, deixa eu deixar claro para esse filho meu aqui. E em seguida o lençol foi recolhido. Eu tenho o Beni, meu filho, vi que tem muito visitante hoje. O Beni é um menino lindo. Domingo, se vocês vierem na igreja, vocês vão ver ele. O Beni de 5 e o Cris de 3. Aí eu falo assim, Beni, quantas vezes eu tenho que falar com você? Ele, 1. Eu falo, isso, 1. Então por que eu já falei 18?
ainda não aconteceu. Tipo Pedro, né? 3 vezes ele repetiu. 17. Enquanto Pedro estava refletindo no significado da visão, veja bem, nem tudo a gente entende na hora. Nem eu, nem você, nem Pedro entendia. Mas ele não saiu não, hein, gente? Aqui eu acho que a fome dele até passou. Ele ficou tão assim, meu Deus, eu vou ter que comer porco? Os homens enviados por Cornélio descobriram onde era a casa de Simão e chegaram à porta. Chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, conhecido como Pedro. Enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, tipo assim, não estou crendo que eu vou ter que comer isso. O Espírito lhe disse, pausa. Gente, isso acontece muito comigo e com você, se você parar para pensar. A gente precisa muitas vezes desconstruir coisas que a gente acreditava quando a gente converte. Porque às vezes a gente passa a vida inteira aprendendo coisa errada. E se você não tem a sorte do Ben e do Cris, que muitos de vocês tiveram de crescer em lar cristão, se você for igual eu conheci Jesus com 26 anos de idade. Imagina tanto de coisa errada que eu aprendi até 26 anos. Sabe o que eu aprendi hoje? Parece absurdo, mas às vezes você também já aprendeu isso. Que quando eu perdi alguma coisa, eu tinha que dar 3 pulinhos e falar a voz de chamar um morto para me ajudar. Tudo que eu perdi, eu tinha que falar, né? Dar 3 pulinhos ainda e chamar uma pessoa que já morreu. Eu aprendi isso. Quando eu converti, eu tive que recodificar a minha mente. Falar, peraí, isso não faz sentido. Essa pessoa pode ter sido um homem bom, mas ele já faleceu, ele morreu, ele está embaixo da terra. Eu tive que aprender a orar para Jesus me ajudar. E o Vinícius está aqui, não me deixa mentir. Uma vez eu perdi um óculos meu Ray-Ban, meu preferido. Nossa, e ele tem aquela lente ainda polarizada, é muito bom. A Rebeca sempre gosta quando ela põe ele. Uau, né, Rebeca? Ele é muito bom. E eu perdi esse óculos, e eu não achava. E eu comecei a orar, falar, Senhor, eu sei que isso não é um big deal, né, para o Senhor. Para mim, eu gostaria tanto de achar esse óculos, me ajuda a achar esse óculos. E ele, toda vez que eu orava e lembrava do óculos, eu falava, Senhor, me ajuda. Passaram meses, gente, talvez uns 3 meses. Eu estava na cozinha da minha casa andando, tem um armário branco assim, quem já foi lá viu. Do nada, eu andando, veio uma voz assim, não foi audível não, foi um entendimento. Olha atrás do armário branco, o seu óculos está lá. Na hora que eu fiz assim, ó, falei, não vou nem olhar. Não é possível, estou louca. Na hora que eu olhei, meu óculos lá caído. Ele estava em alguma sacola que virou e ficou lá. Gente, eu ia mudar daquela casa e não ia ver meu óculos. Jesus. Funciona. Você não precisa dar 3 pulinhos. Meu óculos lá. Mas isso são coisas que a gente aprende. E tá tudo bem. Desde que você depois entenda. Poxa, não é bem assim. Não é assim que funciona. Pedro a mesma coisa. Ele cresceu sabendo que não podia comer porco. Não podia comer nada do mar que não tivesse escama. A gente acorda o Mauro. Mas e aí? Ele vai ter que aprender que a crença humana não é mais importante que a Bíblia. 19. O Espírito lhe disse, Simão, 3 homens estão procurando por você. Gente, isso é o Espírito Santo falando com Pedro. Portanto, levanta-se e desça. Olha o Espírito Santo falando com Pedro. Não hesite. Você quer de Deus para Pedro. Já ouviu a expressão de homem para homem? Você quer de Deus para Pedro. Pedro, eu te conheço. Nem começa a discutir, Pedro. Nem começa. Não hesite em ir com eles, pois eu os enviei. Vocês entenderam? Cornélio estava orando. Deus começa a falar com ele com um anjo. Pedro está orando. O Espírito Santo fala com ele. Você está entendendo? Agora, se Deus não mudou, quem que mudou? A gente. Põe para mim, por favor, Apocalipse 5:8, Silvio, porque Apocalipse 5:8 fala, gente, que toda a nossa oração hoje, agora, está sendo ouvida no céu. Você já viu isso em Apocalipse?
ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciões prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. A oração que eu faço hoje, que você faz hoje, está sendo ouvida no céu agora. Mas será que eu e você estamos tendo tempo de ouvir Deus? Ou a nossa oração tem sido igual um pedido do McDonald's? Eu gostaria, em nome de Jesus, amém, tchau. Será? Será que a gente está disponível para Deus? Porque sabe o que eu estou vendo aqui até agora? Cornélio era um homem ocupado. Cornélio não era à toa, não. Ele tinha um schedule cheio. Ele era chefe de pelo menos 100 soldados. Ele tinha família. Na hora de orar, era a hora de orar. A hora de estar com Jesus era de estar com Jesus. E outra coisa, na hora que Deus falou, vai lá e manda o homem a Jope, ele não fica pensando assim, eu vou, mas deixa eu só ir ali e comprar a picanha do final de semana, deixa só eu ir ali e resolver isso aqui. Não, ele vai para o que ele está fazendo, o que ele tinha que fazer depois da oração e obedece a Deus. Ele está disponível. Pedro a mesma coisa. Pedro está no telhado orando, com certeza ele tinha mais coisa para fazer, gente. Eles eram seres humanos igual eu e você. Tinha esposa. Quem que é casado? Sabe a demanda que é. Filho. Sabe a demanda que é. Mas ele para tudo para obedecer a Deus. E aí escuta Deus. Mas eu nunca escuto o Espírito Santo. Vamos conversar depois. Quanto tempo você está orando? Mas eu não escuto Deus falar comigo. E você fica em silêncio para Ele falar ou só você fala? Como é que está sendo a sua oração? E é por isso que eu estou te falando que na quinta-feira, meu pai ainda me perguntou assim, minha filha, mas você não tem que preparar a sua pregação? Eu não vou te atrapalhar? Ele perguntou assim para mim, eu falei, de jeito nenhum. E dentro do meu coração estava assim, Jesus, depois o Senhor me ajuda a me virar. Mas eu não, mal sabia eu que eu estava praticando o que eu ia pregar. Mal sabia eu que a pregação ia ser essa. Não, pai, imagina, porque o Espírito Santo já estava me falando. Não perca essa oportunidade de sentar na mesa com o seu pai e ler a Bíblia com ele. Não perca a oportunidade. Esteja pronto. Esteja sempre pronto. Esteja sempre pronto. Esteja sempre pronta. Esteja pronto. Amém? Romanos 8,14, Silvio, fala. Romanos 8,14, que aqueles que são de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Se eu e você somos filhos de Deus, temos que ser guiados pelo Espírito de Deus. Amém? 21, Atos 10, 21. Pedro desceu e disse aos homens, eu sou quem vocês estão procurando. Por que motivo vieram? Os homens responderam, é porque Deus também não falou o que ele ia fazer lá não. Os homens responderam, viemos da parte do... Olha gente, olha aqui, olha como é que esses homens responderam. 22. Viemos da parte do centurião Cornélio. Ele é um homem justo e temente a Deus, respeitado por todo o povo judeu. Olha isso. Sabe o que é isso? Sabedoria. Saber como falar. Eles escolheram as palavras. Ele é centurião. Ele é um homem importante. Ele é um homem bem visto. Ele é um homem bem quisto. Os judeus gostam dele. Ele ama Deus. Neemias, não sei se você já leu o livro de Neemias, mas Neemias, lá no Antigo Testamento, Deus manda ele reconstruir os muros de Israel, porque Israel tinha tido muita guerra, estava tudo desconstruído, tudo igual, infelizmente, né? Igual está a Ucrânia agora. E aí Deus fala assim para Neemias, Neemias, vai lá,
reconstruir os meus muros de Israel. E Neemias tem que chegar para o rei Artaxerxes, é isso mesmo, né? E falar para ele. Só que Israel, gente, Neemias sabia que era Israel. Israel é a terra do rei dos reis, do senhor dos senhores. Israel é a terra do rei Davi. Israel é a terra que o Messias ia vir. Israel é a terra da nação de Deus. Aí sabe como é que ele chega para o rei e fala, Neemias, Maria? Ele não chega para o rei e fala assim, rei, preciso ir lá reconstruir a grande Israel. Eu preciso ir lá construir os muros da grande Jerusalém, a terra que o Messias vai vir, que vai reinar para sempre. Ele não fala isso não. Sabe como é que ele chega para o rei Artaxerxes? Ele chega para o rei assim, rei, depois de orar. Eu preciso ir lá, sabe? Porque lá é a terra onde os ossos dos meus antepassados estão. Israel é a terra que está em ruínas. Israel está destruída. E o rei deixa. Isso não é manipulação, isso é sabedoria. Porque se ele chega falando para o rei o que Jerusalém é, o que Israel é, o rei ia falar assim, você está louco? Você vai lá construir essa potência? Vai nada, fica aqui. Sabedoria, como falar. Escolha bem as suas palavras. Quando você estiver fazendo uma entrevista de um scholarship, lembra de Neemias. Quando você estiver fazendo uma entrevista de emprego, lembra de como esses homens estão apresentando aqui. Sabedoria em como se apresentar. Um santo anjo lhe disse que chamasse a sua casa para que ele ouça o que você tem a dizer. 23. Pedro convidou a entrar e hospedou. Próximo. No dia seguinte, Pedro partiu com eles e alguns irmãos de Jope. Quer dizer, já acrescentou mais testemunha. Então tem os 3 que Cornélio enviou e agora mais 6, porque no próximo capítulo 11 e 12, eles contam que eram 6 esses homens. Se você quiser, confere lá. Não precisa pôr agora, não. Vocês acreditam em mim, né, pessoal? Mas confere, não acredita no pregador, não, gente. Confere. Enfim. 24. No outro dia chegaram a Cesareia. Olha Cornélio, gente. Cornélio é dos nossos. Cornélio os esperava com seus parentes e amigos mais íntimos que tinha convidado. Em português significa picanha no fogo, né? 25. Quando Pedro ia entrando na casa, olha o que Cornélio fez. Cornélio dirigiu-se a ele, a Pedro, prostrou-se aos seus pés e adorando, mas Pedro fez levantar-se dizendo, levanta-te, porque eu sou homem como você. Gente, todos os discípulos, todos os apóstolos, todos os homens da Bíblia, todos os profetas, sempre que alguém ia adorar eles faziam isso. Levanta, porque eu sou homem. Quem deu o atributo de Deus a ser humano foi religião, foi igreja. Porque se hoje eu tenho que orar para uma pessoa que não é Deus, eu estou falando que essa pessoa é pelo menos onipresente. Porque eu oro para ela aqui nos Estados Unidos e alguém ora para ela lá no Brasil, quer dizer que ela está em 2 lugares ao mesmo tempo. Quem fez isso não foi Deus. A Bíblia não ensina em momento nenhum a gente adorar a não ser a Deus. Se você colocar Lucas 11, 27, você vai ver inclusive Jesus, quando chega uma mulher para ele e fala assim, bem-aventurado o ventre de onde você veio, quer dizer, bem-aventurada é Maria, salve Maria, o ventre de onde Jesus nasceu, né? Lucas 11, 27, Jesus fala assim, negativo. Bem-aventurado é o que crê. Para com essa história. Não vai adorar ser humano, não. Ideias que temos construídas na nossa mente, que não vieram da Bíblia, que parecem ter saído da Bíblia. Ideias que foram construídas na nossa mente, mas que não vieram de Jesus, de Deus, da Bíblia. 27. Conversando com ele, Pedro entrou,
e encontrou ali reunidas muitas pessoas, quer dizer, testemunhas, pessoas que precisavam estar ali, pessoas certas no lugar certo, na hora certa. 28. E aí Pedro falou: vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu, como eu, Pedro, associar-se a um gentio, vocês, ou mesmo visitá-lo. Pedro está falando assim: eu quero deixar claro que eu não queria estar aqui, entendeu? Mas que eu estou aqui porque Deus mandou. E Deus mandou, então eu estou aqui. Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Agora ele está começando a entender aquela visão. Do versículo 14, 15. 29. Por isso, quando fui procurado, vim sem qualquer objeção. Eu e você. A gente tem que ser assim. Você tem tido tempo para Deus? Você está disponível para Deus? Para na hora que Ele mandar você falar sem objeção: ah, mas eu tinha um horário marcado para minha unha hoje. Ai, mas bem hoje que eu ia fazer aquele banho de creme. Nossa, mas a gente vai para o Descend. A gente vai. Meu Deus, mas eu já marquei essa viagem para Disney com a minha família. Voltou. Vim sem qualquer objeção. E isso aqui, ele estava proibido por crenças humanas, hein, gente? Não esquece disso, não. Por leis humanas. Sabe aquelas pessoas que vêm do Brasil e ficam aqui? Que ninguém quer falar sobre o assunto? Que às vezes não tem nem carteira de motorista? Você pode ter certeza que Deus trouxe. E Deus cuida. E Deus tem provido e vai continuar a prover na vida dessas famílias. Porque precisa de muita coragem para você viver como imigrante em terra estrangeira. Mas é aqui que Deus te quer. É difícil? É difícil. Tem hora da vontade de chorar e sair gritando? Tem. Mas Ele te trouxe aqui porque é você mesmo que Ele quer aqui. Mesmo com todo o perrengue, que nem é chique. É aqui. Vim sem qualquer objeção. Posso perguntar por que vocês me mandaram buscar? E aí, o que está rolando? 30. Cornélio respondeu: há 4 dias eu estava em minha casa. Agora Cornélio vai contextualizar o que está acontecendo. Porque lembra que estava cheio de gente? Está cheio de gente lá. Ele convidou os amigos, os familiares. Aí Pedro também já tinha levado 3 pessoas junto. Estava todo mundo lá reunido. Aí agora ele vai contextualizar. Porque naquela época o povo não ficava acompanhando Instagram. Né? Hoje em dia eu sei que, por exemplo, a Elisa não está aqui porque está em Nova York. Estou acompanhando a viagem dela pelo Instagram dela. Naquela época não era assim. Então vamos aqui, vamos ver o que está acontecendo aqui. Ó. É o seguinte, pessoal. Há 4 dias eu estava em minha casa orando, a essa hora, às 3 da tarde. De repente apareceu então diante de mim um homem com roupas resplandecentes. Gente, isso está no Instagram de todo mundo. Você e o anjo. 31, que diz: Cornélio, Deus ouviu sua oração e lembrou de suas esmolas. Mande buscar em Jope a Simão, chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, um curtidor de couro, que mora perto do mar. Assim mandei te buscar imediatamente. Foi bom que você veio, porque agora estamos todos aqui na presença de Deus para ouvir tudo que o Senhor tem a dizer. Gente, isso aqui ó, é o sonho de todo pregador, uma audiência dessa. Estamos aqui ó, só querendo ouvir tudo. Passar a noite inteira pregando, até alguém dormir no muro, cair. Tudo isso aconteceu na época de Jesus. Não era essas pregações de 30 minutos, não. Era a noite inteira pregando. E o povo, ô glória. Amém, pessoal? Vamos fazer isso um dia, hein? 34. Então Pedro começou a falar: agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Agora ele entendeu a visão. Ô Pedro. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não trata ninguém melhor nem pior, gente, por causa do que ela tem ou por causa do que ela não tem. Por causa de quem ela é ou por causa de quem ela não é. Aqui hoje a gente está falando de Cornélio. Mas talvez seja a primeira vez que eu esteja pregando aqui, pelo menos sexta-feira à noite, sobre Jesus alcançando um homem que aparentemente não precisava de nada. Porque a gente sempre prega sobre os necessitados, pessoas que estão naquela fase crítica da vida. E Deus também não trata ninguém diferente, gente, por causa do estágio de vida. Ah, mas eu ainda estou na escola.
Ah, mas eu ainda estou no high school, eu ainda estou na faculdade. Vai te tratar igual. Igual ele trata um empresário bem-sucedido ou um aposentado. E a gente também, em Tiago, fala que a gente também não tem que fazer acepção de pessoas. E infelizmente, muitas vezes a nossa acepção não está nem com o pobre, está com o rico, sabia? Às vezes o pobre entra na igreja, todo mundo, oi, glória a Deus, senta aqui. Aí entra o rico. Nossa, rico, certeza que não ama Jesus. Rico? Tô mentindo? Às vezes a gente faz acepção de pessoa com o rico. 36. Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus, o povo de Israel. Agora ele começa a pregar. Que fala das boas novas da paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. Sabe o que aconteceu em toda a Judeia, começando na Galileia, depois do batismo de João Batista. Como Deus ungiu Jesus de Nazaré com Espírito Santo e poder. E como ele, Jesus, andou por toda parte fazendo bem, curando todos os oprimidos do diabo. Porque Deus estava com ele. Nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, onde o mataram e suspenderam no madeiro. 40. Deus, porém, o ressuscitou no terceiro dia e fez que ele fosse visto. 41. Não por todo o povo, mas por testemunhas que designara de antemão. Por nós comemos e bebemos com ele depois que ressuscitou dos mortos. Se o louvor for subir, já pode subir. 42. Aqui então ele conta tudo o que aconteceu com Jesus. Jesus veio. Jesus morreu na cruz. E ele ressuscitou. 42. Ele nos mandou pregar ao povo. Quem mais aqui foi enviado? Todos nós. Ide. Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que foi a ele que Deus constituiu juiz de vivos e de mortos. 43. Todos os profetas do Antigo Testamento dão testemunho dele. De que todo que nele crê, todo que crê em Jesus, recebe o perdão dos pecados mediante o seu nome. Gente, olha isso aqui. Olha isso, estava um tanto de gente reunida. Pedro começa. Ele fala: todo que nele crê recebe o perdão dos pecados mediante o seu nome. Perdão de pecado é vida eterna, é salvação. Quando isso é entendido, é que a chave vira. É quando uma pessoa entende que Jesus é que perdoa o pecado, que Jesus que é salvação, é que a coisa muda. Olha aqui, 44. Enquanto Pedro ainda falava essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito fosse derramado até sobre os gentios, pois o ouvia falando em línguas e exaltando a Deus. Gente, Cornélio era um homem que sabia que Deus existia. Eu não canso de falar isso. Tiago 2,19. Crês tu que Deus existe? Faze bem, até os demônios creem e estremecem. Coloca para mim, por favor, Marcos 16. Ide por todo o mundo. Marcos 16, 15. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho para todas as pessoas. Todas as pessoas. Pobre, rico, negro, branco. Pode passar, 16. 16. Quem crer e for batizado será salvo. Mas quem não crer é condenado. É para todo mundo que crê. Pode passar. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônio. Falarão novas línguas. Gente, os sinais acompanham quem crê. Eu quero deixar isso bem claro. Não é você que segue sinal, não. Sinal que te segue. Para com isso. Ai, vai ter um profeta. Vou lá, para. Você não segue sinal. O sinal segue você. Gente, Marcos, o ID está acontecendo aqui. E eu estou mostrando para vocês que Cornélio era um homem que parecia estar fine.
Mas só quando eles entendem que Jesus é Deus, que Jesus morreu na cruz, que Jesus ressuscitou e que só Jesus salva, é que eles são salvos. Cornélio estava indo para o inferno, conhecendo Deus e dando esmola. Mas quando ele entende que é Jesus, ele, não só ele, todo mundo que estava lá, põe Efésios 1:13, é salvo. E sabe como é que eu sei que é salvo? Porque Efésios 1:13 vai falar que o que garante a minha e a sua salvação é porque nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. Então, quando o Espírito Santo derramou naquele povo, aquela noite, eles estavam sendo selados para a vida eterna. A seguir, Pedro disse: pode alguém negar água e pedindo que esses sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Passa mais um, por favor. Marcos 16:20. Ide, você tem um chamado. Eu tenho um chamado. Quão disponível você está para Deus. Porque quando Deus manda para o ide, Ele fala que os discípulos saíram, pregaram por toda parte, como eu e você temos que fazer. E o Senhor cooperava com ele. Pedro estava pregando e o Espírito Santo caiu. O Espírito Santo coopera comigo e com você. E aqui ele está terminando o texto falando que todos ali foram batizados. Fique de pé. Todos ali foram batizados. Isso é mais um sofisma, mais algo que a gente tem que mudar na nossa mente. Batismo é para adulto. Batismo pode ser para jovem que entenda. Domingo na nossa igreja vai ter batismo. Se você ainda não batizou, mas você já entendeu que Jesus é Deus, que você é pecador e que você precisa dele, não tem por que você não batizar. Os sinais são para todos. Jesus é para todos. Batismo é para todos. Fazer o que Deus quer, acima do que eu penso ser certo. Romanos 7 diz que a gente está numa batalha consciente entre a carne e o espírito. O apóstolo Paulo vai falar em 2 Coríntios que toda altivez é destruída pelo Espírito Santo. Altivez, orgulho que a gente tem de falar não para Jesus. Se você nunca fez a oração que a Bíblia, não sou eu, que a Bíblia nos ensina a fazer, faça agora. Se você quer vir na frente, venha. Se você não quer, fica onde você está. Se você quiser vir na frente, alguém vai orar com você. Se você não quiser, fique onde está. Mas se você ainda não fez essa oração, faça. Faça essa oração. Jesus, eis-me aqui, Jesus. Eu quero conhecer melhor o Senhor. Me ajuda, porque é difícil. É difícil sair dessa vida. Nos ajuda a te servir como Cornélio, que a gente para tudo e faz o que o Senhor quer. Como Pedro, que estava pronto. Como tantos homens e mulheres que estão aqui nessa noite, que deixaram o país. Tantos homens e mulheres que servem nessa casa, nessa igreja, que deixaram família para te servir, ó Pai. Que a gente continue fazendo isso todos os dias. Que a gente entenda que batismo não é sobre querer, é mandamento. Batismo não é sobre sentir que está pronto. Batismo é falar: eu não acho que eu preciso, mas porque o Senhor está falando que eu tenho, eu vou me batizar. E é a coisa mais linda ser nova criatura.
É coisa mais linda nascer da água, nascer do Espírito. Não importa se você tem 10 anos de idade, 11, 12, 13. Enough. Se você já entendeu isso, já está na hora de você batizar. Se você entendeu a mensagem de hoje, você já está indo por todo mundo pregando o Evangelho. Isso que aconteceu aqui são os small groups bem-sucedidos. Reunião nas casas, que a gente chama amigos para ouvir falar de Jesus. Reunião nas casas que a gente fala de Jesus. Espírito Santo desce com tudo. E começamos a falar novas línguas e ver a manifestação do céu na terra. Você quer isso? Levante a sua mão e fala: Jesus, eu quero isso. Eu quero isso, eu quero presenciar o agir do Teu Espírito. Eu quero ser agente de transformação na terra. Eu quero isso na minha casa. Eu quero isso na minha família. Jesus, eu entrego a minha vida ao Senhor. Nós entregamos, Pai, a nossa agenda, o nosso calendário, as nossas vidas. Se você quer oração, vem aqui na frente. Não fique com vergonha. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você tem dúvida quanto ao batismo, procura alguém da equipe do Rise Up. Mas domingo tem batismo aqui na igreja. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos. Nós te agradecemos porque o Senhor é fiel e o Senhor é para todos, Pai. Guarda as nossas emoções. Nos ajude a fazer a Tua vontade, Pai, que é boa, perfeita, agradável. Em nome de Jesus.